Hoje eu vou ensinar você sobre um sistema que ocorre com nossa mente, com o nosso cérebro, com a nossa psique, quando o ser humano está sob pressão. Como assim? Pode ser uma pressão no trabalho, uma pressão na família, uma pressão no casamento, pode ser contas a pagar, pode ser medo, pode ser qualquer tipo de pressão. Pressão. Isso se chama infantilismo. O ser humano entra num processo que se chama infantilismo. Se vocês entenderem o que eu estou ensinando aqui, a vida de vocês vão dar saltos de consciência imensos. Gigantesco. O que é o processo de infantilismo? Eu vou usar um exemplo para você. Imagine que um cidadão está lá na guerra e tomou um tiro. O que acontece com esse homem que tomou um tiro e ele acha que ele vai morrer? Ele entra em posição fetal, né? Ele vira, né? Fica lá em posição fetal e começa a fazer o quê? Chamar o quê? Mamãe, 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 mamãe. Por que todo mundo está passando por uma situação de quase morte e a pessoa começa a chamar a mamãe? Por quê? Isso é o processo do infantilismo. A nossa mente, quando está rodeada de pressão, rodeada, né, de situações que o cérebro interprete como risco de fuga, luta ou fuga, estado máximo de sobrevivência, quando, principalmente na tocante em relação ao financeiro, se você está tendo uma pressão financeira, está precisando de dinheiro, está precisando pagar conta, está com dívida, você entra num sistema que é de sobrevivência. Quando você está nessa energia de sobrevivência, o ser humano ele começa a entrar no infantilismo, ele começa a se infantilizar. Ele começa a entrar num estado de autossabotagem, ele começa a ficar vulnerável, fica triste, começa a acontecer de tudo, né? A pessoa pode ir pras drogas, a pessoa pode ir lá encher a cara, se a pessoa tem costume de fugir da realidade, ela vai meditar 8 horas por dia, ela vai dormir o dia inteiro, ela tem um encontro com o cliente, ele vai desmarcar, vai começar a criar sistemas inconscientes de autossabotagem, coisas na casa começam a quebrar, tudo isso é a pessoa que cria. Nós criamos a nossa realidade com o subconsciente e com o inconsciente. Eu sempre vou falar isso, tá? Então a própria pessoa, ela cria uma situação que ela vai entrando cada vez mais no buraco. Infantilismo, até chegar no ponto que ela pode, por exemplo, perder tudo, perder trabalho, ficar sem dinheiro, ficar sem nada. E aí ela quer a mamãe. Aí o que a pessoa faz? Ou ela volta pra casa da mãe, ou ela vai chorar no colinho da mamãe, ou vai pedir ajuda pra mamãe. Por que todo ser humano quer voltar para a mãe? A mãe, ela é um arquétipo de nutrição. Então, se a pessoa está passando um processo de infantilismo relacionado à escassez, a primeira pessoa que o cérebro vai sinalizar é a mãe. Se ela está com medo, se ela está escassa, se ela está com problema, ela quer a mãe, porque a mãe nutre. Então a pessoa quer o quê? Que a mãezinha passa a mão na cabecinha lá e fala assim: não, filhinho, tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem. Aí a pessoa calma. Aí a pessoa relaxa. Aí a pessoa fica tranquila. Ai, nossa, minha mamãe. Agora minha mamãe me validou. Primeiro, né? Porque a gente tem uma sociedade que foi construída com a base patriarcal, que é tudo em cima, né? De um ser masculino. Foi nos passados que só existe um ser masculino. E esse ser masculino, ele funciona mais, né, como um pai ausente, né? Porque esse Deus aí pra mim nunca fez nada. Só me fez mal, na verdade. Quando eu tava na igreja era só coisa negativa. É um pai ausente, né? Então a gente não tem a figura materna da mãe. Então as pessoas não vão pra espiritualidade, né? Muitas, né? Eu digo muitas. Algumas têm as suas fés nas deusas, né? Algumas pessoas já despertaram e lembraram, né, que existe a deusa, né? Mas quando a pessoa entra no processo de infantilismo, ela quer novamente entrar para o útero. Ela quer entrar ali naquele lugar escondido, né? Receber aquela proteção, aquele útero que aquece, né? A mamãe, né? Pra poder fugir da pressão que ela tá enfrentando. Eu mesma acontecia isso, né? E eu que tenho muitos problemas, tive, né? Já curei. Com a genitora, que era narcisista e tudo mais. Então, tinha ali uma carência de mãe também. E como eu fui criada na igreja evangélica, eu não tinha a visão de uma deusa, né? Buscar essa nutrição, esse amor, esse cuidado numa deusa, né? Então ficava ali o sistema gerando autossabotagem, até eu chegar num limite, que aconteceu isso, de eu ter que voltar pra minha família, eu pedir ajuda pra minha família. Por quê? Porque inconscientemente, a criança ferida dentro de você, ela está punindo quem? Quem é que a sua criança ferida está punindo? Ela não está punindo só você. Se você está com problema financeiro, problema no relacionamento, problema familiar, problema no trabalho. Ela está punindo aquela pessoa que fez com que a sua criança ficasse ferida. Um exemplo. Se eu fui abusada sexualmente por um parente. Isso, claro, que vai gerar um trauma incrível, né? Para não falar outro nome. O ego vai criar uma capa ali para tampar esse trauma. Só que esse trauma, ele vai ficar ali.
ele vai ficar ali envolto, né, de uma capa de ego, vai estar ali protegendo para você não sentir essa dor. Mas essa dor está ali e ela está emanando 24 horas por dia e criando a sua realidade. Até que não tire essa casca do ego e acesse essa dor, cure essa dor, você vai continuar emitindo essa frequência e atraindo situações, inclusive, parecidas com esse trauma. Então, quando o ser humano ele passa por um processo que ele está sendo pressionado, pressão, ele entra no processo de infantilismo. Ele vira uma criança, ok? Porque a criança dele está ferida e ele quer punir alguém. Ele quer punir quem foi que abusou ele quer punir o pai, ele quer punir a mãe, ele quer punir alguém. Então, o seu fracasso financeiro, o seu fracasso pessoal é uma punição às pessoas que te fizeram mal. Porque se dá tudo errado na sua vida e você volta lá pra sua mãe, ela vai ter que pagar suas contas, vai ter que cuidar de você, vai ter que passar sua roupa, vai ter que limpar sua casa, vai ter que fazer algo pra você, você tá punindo essa mãe. Tem essa parte da criança ferida que quer punir e tem a parte da criança que quer a nutrição. Que, na verdade, a gente teria que buscar essa nutrição na deusa, que todos nós temos dentro de nós, seja homem, seja mulher. Porque essa nutrição amorosa, né, e abundante só vem da deusa. Porque as nossas mães físicas, elas não têm capacidade ainda de transbordar tanto amor, um amor elevado como a deusa. Então, o que acontece para sair desse infantilismo? Você tem que perceber o sistema de autossabotagem, parar de se autossabotar, perceber quem que você quer punir, por que você está fazendo isso, curar a sua criança interior e sair desse infantilismo. Sair dessa falta de maturidade e começar a assumir as responsabilidades, que você já é adulto, e começar a se curar. Isso é mais comum do que se imagina aqui nesse planeta. Gostou desse assunto? Um beijo pra você!